você está vendo é o ciclo natural da vida. A célula humana se divide em 2, depois em 4, em 8 e daí por diante. É assim o tempo todo. Células nascem e células morrem. O funcionamento dos órgãos é resultado da atividade de 10 trilhões dessas partículas minúsculas, que é a quantidade de células que cada pessoa tem. Mas, ao mesmo tempo, pode ser o começo do fim da vida. Por uma falha genética, a célula desobedece às ordens de seu núcleo e começa a se multiplicar desordenadamente. Daí surge uma massa chamada de tumor. Quando não evolui, ele é considerado benigno. Quando ele cresce e interfere no funcionamento dos órgãos, o tumor é maligno e recebe o nome de câncer. A doença surge por causa de uma falha do DNA, a substância que forma o gene e que contém o código genético de cada indivíduo. Quando essa alteração ocorre, ela para de seguir as instruções do organismo para parar de replicar, para parar de se dividir e para desaparecer. Então ela se torna imortal, invasiva e pode viajar fazendo a metástase. Isso é o que caracteriza o câncer. Por ser uma doença de células que mudam a todo instante, encontrar a cura definitiva virou um dos maiores desafios para a medicina. Por que a doença continua aumentando? A população mundial cresceu e o diagnóstico melhorou. Nós temos cada vez mais pessoas chegando na terceira idade e, infelizmente, o câncer está associado com idades mais avançadas. A poluição do ar, os raios solares e a má alimentação ajudam a explicar o aumento dos casos. A doença ainda pode passar de pai para filho. Mais de 100 tipos de câncer já foram identificados. O que mais mata no mundo é o de pulmão. 70% desses casos são provocados pelo cigarro. O pesquisador do INCA diz que o país passou a reconhecer o câncer como um problema de saúde pública apenas nas últimas 2 décadas. Por que o câncer passou a ser visto como uma questão estratégica pela área federal? Tem várias razões. Existe uma razão que a gente chama epidemiológica, que tem a ver com o número de casos que ocorrem no país. Isso vem aumentando no Brasil à medida que a população vai envelhecendo. Existe um outro fator muito importante, que é o dado econômico. Tá? Então, câncer, o tratamento de câncer tem um impacto econômico imenso sobre os países do mundo e não é diferente no Brasil. Custa muito caro. Custa muito caro. No Brasil, só há centros de referência para tratamento gratuito da doença em 5 estados. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará. E só conseguem acesso a esses hospitais os pacientes que já têm o diagnóstico positivo de câncer, realizado em outros centros médicos. Este é o ICESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, o maior hospital público do país especializado no combate à doença. Não cobra nada de ninguém, mas só atende pacientes com diagnóstico positivo de tumor maligno. E olha só quanta gente. Hospital Filantrópico de Pires na Mão. Hospitais públicos com falta de recursos. Mesmo nos grandes centros, a estrutura no país é insuficiente para atender 500 mil de casos novos por ano. O pesquisador do INCA reconhece o problema e diz que vai melhorar. Em 5 anos a gente vai ter um cenário muito melhor de conhecimento do câncer no país e garantindo a esses pacientes dessas regiões mais remotas do país um acesso, pelo menos, a um diagnóstico de melhor qualidade e, a partir dali, ser direcionado a centros que possam ajudá-lo no tratamento. Apesar do diagnóstico de câncer estar mais associado ao envelhecimento celular, é crescente o registro de crianças e adolescentes com a doença. No Brasil, surgem cerca de 12 mil casos por ano. Crianças que morriam eventualmente em áreas sem diagnóstico, hoje se identifica que tem um tumor cerebral, teve uma leucemia e, portanto, podem ser registrados, diminuindo o número de casos de morte desconhecida e aumentando o número de casos registrados de câncer. O câncer infantil ocorre na fase de crescimento do organismo, quando as células se dividem de forma mais rápida. A cada segundo, 5 milhões de células entram em divisão. Os mais frequentes são tumores cerebrais, no sangue, chamado de leucemia, e os linfomas,
que atacam o sistema de defesa do organismo. É nos laboratórios que os geneticistas buscam aumentar a eficiência do tratamento. No desenvolvimento de uma droga que consiga entrar na célula e neutralizar essa célula, fazer a célula morrer, especificamente só a célula tumoral. Essa é uma das linhas. A outra é tentar adequar, através do conhecimento genético, as doses das quimioterapias. O câncer é uma doença tão impactante que, além de agir sobre o paciente, em geral, ela atinge a família como um todo. Agora, imagine duas pessoas da mesma família. Ana Beatriz tinha 2 anos quando foi diagnosticada com leucemia. Foi difícil porque ela tinha que fazer assim, quimioterapias assim, quase todos os dias, e de 20 dias mais ou menos ela tinha que internar. Foram 3 anos de tratamento e de angústia para a família. Durante a segunda gravidez, Maria Cecília descobriu que também estava com câncer. Perdeu o útero, o ovário e o bebê. A família não cresceu, mas venceu a doença 2 vezes. As lições que a gente aprendeu foi de como não subestimar um problema, de como reagir, de como ter a atitude correta. Isso fortaleceu muito a família. Os médicos sugerem que todo mundo faça pelo menos um exame clínico por ano. Se nós fizermos diagnóstico precoce e tratamento correto, nós vamos curar 90% dos casos de câncer. E mais importante do que isso, a baixo custo e sem mutilação. O grande sonho é o controle mais efetivo do câncer no Brasil, com um programa de prevenção da doença, de educação, porque a maior meta que uma nação deve ter sobre o câncer é prevenir a doença. As irmãs Mary e Mary Denise não têm câncer, mas frequentam o Hospital AC Camargo em São Paulo há 5 anos. Na família delas há vários casos. Os geneticistas pesquisaram 91 pessoas. 41 tinham a síndrome de Li-Fraumeni, uma mutação genética que deixa o organismo mais vulnerável a desenvolver a doença. O indivíduo que tem a síndrome já nasce com uma alteração no principal gene relacionado ao câncer. A síndrome inclui o desenvolvimento de tumores de mama, sarcomas, tumores do sistema nervoso central, do cérebro, além de vários outros tumores. Outra arma moderna contra o câncer. Pela primeira vez no Brasil, um decifrador de genoma como este está sendo usado para descobrir em apenas 4 horas onde está a falha na célula cancerosa. E, a partir daí, escolher o melhor remédio. Este aqui é o caso de um homem que tem um pequeno tumor maligno num dos pulmões. Como ele tem 90 anos e é hipertenso, ele não pode passar pela cirurgia convencional, aquela em que o médico abre o peito do paciente e retira manualmente a lesão. Ele poderia sim fazer quimioterapia, mas aí há aqueles efeitos colaterais desagradáveis e poderia não funcionar no caso dele. Com a radiocirurgia, o médico consegue emitir a radiação exatamente na área do tumor, onde estão as células doentes. O ótimo resultado em quem não pode ser operado nos anima a começar a pensar em indicar para esses pacientes, mesmo que possam ser operados.